continuidade no assunto que o professor Bruno começou a falar na terça-feira. O professor Bruno falou sobre a questão dos guias alimentares, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a composição dos alimentos. Então, dentro desse tema, a gente até gostaria de fazer uma ressalva aí. Nós temos vamos dizer assim, um projeto, né? Nós temos um projeto de extensão chamado De Olho no Rótulo, Conhecendo o que se Come, que a gente já trabalha há alguns anos nesse projeto de extensão, e esse projeto a gente tem trabalhado com essa parte toda de rotulagem. Então, hoje, nós, inclusive, convidamos um membro do nosso projeto para fazer a apresentação desse tema para vocês. Então, eu vou estar por aqui, a Amanda Mendes, que é a nossa aluna do curso de nutrição, vai fazer essa apresentação aqui, e no final nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tirar as dúvidas de vocês. Nesse momento, eu só gostaria de relembrar duas coisinhas. Ao final da palestra, antes da gente começar a tirar as dúvidas de vocês, o Igor, né, que é o nosso aluno monitor aqui, ele vai deixar disponível no chat a lista de presença. Então, peço vocês que assinem essa lista de presença, tá? E para quem vai assistir essa palestra, essa aula depois, porque ela está sendo gravada, a gente pede que essa pessoa, né, que não estiver assistindo ao vivo conosco, que entre em contato com a Marcela, do EAD de Campos Gerais, para poder dar o nome para ela, né, de que vocês assistiram, tá? Então, nesse momento agora, eu gostaria de pedir a todos que desliguem as câmeras, desliguem os microfones, para que a gente possa começar a nossa apresentação, ok? Então, eu passo a palavra para a Amanda, que vai começar a falar um pouquinho para vocês sobre o tema de hoje. Muito obrigada. Amanda, a palavra é com você. Boa tarde a todos, gente. Eu sou a Amanda Mendes, igual a Eveline falou, eu sou aluna do curso de nutrição, integrante do projeto de extensão De Olho no Rótulo, Conhecendo o que se Come. E hoje a gente vai abordar um dos temas sobre composição dos alimentos, alimentos diet, light e zero, e sobre alergênicos, glúten e lactose mais especificamente. Sobre a composição dos alimentos. Para se ter uma alimentação balanceada, é necessário ter um pouco de conhecimento sobre a composição dos alimentos. O que seria essa composição dos alimentos? Carboidratos, proteínas, os lipídios, as fibras, né, vitaminas, minerais, esses são os componentes que compõem, né, os alimentos. E esses nutrientes, eles são divididos em dois, que é a questão do macronutrientes, que engloba o carboidrato, proteínas e lipídios, e os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Em composição dos alimentos, em uma alimentação balanceada, eles são essenciais para uma vida saudável. Ou seja, os alimentos são compostos, então, como eu disse, por carboidratos, lipídios, proteínas, fibras, vitaminas, sais minerais e água. Cada nutriente, ele exerce uma determinada função no organismo e são determinadas quantidades ideais para consumo de cada um. Para uma alimentação e estilo de vida saudável, conhecer a composição de cada alimento e a função de cada nutriente é essencial. Um bom hábito alimentar, ele deve conter todos os nutrientes. Agora a gente vai abordar sobre os alimentos diet, light e zero. Quais são as diferenças entre esses alimentos? Hoje em dia, o consumo de alimentos e bebidas, né, diet light, ele está cada vez mais frequente. E muitos consumidores, eles optam por esses produtos, mas eles não sabem diferenciá-los. Os alimentos diet são aqueles que são totalmente isentos de um determinado ingrediente. Eles são produzidos para uma determinada população que contém alguma patologia. Por exemplo, assim, os alimentos diet voltados para a população que possui diabetes. E já os alimentos light são aqueles que contêm uma redução parcial de no mínimo 25% de um determinado ingrediente, o que leva a uma redução calórica em relação ao produto normal.
E já os alimentos zero, eles são aqueles isentos ou restritos em determinado nutriente, quando comparado à versão tradicional constando no rótulo zero, sem, ou não contém, ou isento. Por exemplo, o refrigerante zero e o refrigerante convencional, o refrigerante zero, ele é isento de calorias do que o refrigerante convencional. Não quer dizer que zero seja especificamente zero açúcar. Então, sempre vai vir no rótulo, se ele é zero açúcar, se ele é zero calorias. Então, por isso que é importante a gente ter um conhecimento também sobre a leitura de rótulo. Então, tanto o alimento diet quanto light não tem necessariamente o conteúdo de açúcar ou energia reduzido. Eles podem ser alterados as quantidades de gorduras, proteínas, sódios, entre outros. Igual eu disse, por isso ele é importante a redução, a leitura dos rótulos. Sobre os alergênicos glúten e lactose. Vamos abordar agora esse tema. As alergias, elas são reações adversas imediatas a um alimento, que envolve os mecanismos imunológicos e são mais comuns nas infâncias. Os sintomas comuns, geralmente, são a febre, vômito, diarreia, a dor abdominal, as erupções e coceiras na pele. E também tem a falta de ar e o inchaço em algumas partes do corpo. E o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e o complemento até 2 anos ou mais pode ser uma forma eficaz de prevenção e tratamento. E a exclusão total da proteína causadora de alergia também é um modo de tratamento. Os alérgicos mais comuns são os leites, o ovo, né? O amendoim, nozes, a soja, o trigo, peixes, o crustáceo. Então, esses alimentos, eles têm uma certa disposição a mais, né? Vamos usar assim, para poder causar alergias, principalmente em crianças. E como deve vir descrito nos rótulos dos alimentos esses alergênicos? Então, se for ou incluir o alimento alergênico, ou seja, alérgicos, contém o nome do alimento que alergênico, por exemplo, contém amendoim, contém leite. Se incluir derivados do alimento alergênico, alergênicos contém derivados de, como por exemplo, contém derivados de leite, contém derivados de ovo e etc. Se inclui o alimento alergênico e derivados do alimento alergênico. Alérgicos contém o nome do alimento e derivados. E se houver a possibilidade de contaminação cruzada com algum alimento alergênico, vem escrito alérgicos, pode conter e o nome do alimento alérgeno. Então, tais informações elas devem estar presentes após a lista de ingredientes ou abaixo dela, de forma legível, em caixa alta, com tamanho de pelo menos 1 milímetro ou 2 milímetros, maior ou igual à altura das letras dos ingredientes, como mostra aqui na imagem que a gente colocou. Então, por exemplo, aqui. Amanda, só um minutinho. Você consegue aumentar um pouquinho o seu som? O pessoal está achando muito baixo. Espera aí, só um minutinho que eu vou tentar aqui. Só que aí eu acho que você aumentou só seu áudio. Vamos ver. Deu certo? Tá. Eu tô ouvindo As perguntas vão ficar para o final da aula? Sim. Final da aula aí a gente vai perguntar, tá? Vocês vão perguntar. Melhorou? Pessoal, você acha que melhorou agora? Agora parece que sim. Tá? Obrigada, Amanda. Desculpa aí. Que isso. Então, como por exemplo nessa imagem, aqui ó, tá escrito alérgicos contém ovo, pode conter amendoim, amêndoa ou gergelim, castanha de caju, castanha do Brasil. Então, aí vem descrito esses alérgicos no rótulo. A lactose. Em casos de alergias ou intolerâncias relacionadas à lactose,
é decorrente a falta ou ausência da enzima lactase, o que torna as pessoas incapazes de digerir a lactose. Então, as causas da intolerância, elas podem ser a ausência de lactase no nascimento, a perda progressiva da capacidade de produzir a enzima ou doenças e lesões intestinais. E apenas indivíduos com intolerância à lactose diagnosticada pelo médico devem evitar o consumo de alimentos com lactose, a fim de evitar os sintomas gastrointestinais. E sobre a legislação. A resolução RDC 135 de 2017, ela inclui alimentos para dietas com restrição de lactose no regulamento de alimentos para fins especiais. E a resolução RDC 136 de 2017 traz a definição de como devem ser apresentadas as informações de lactose no rótulo de qualquer alimento. Como, por exemplo, essa imagem aqui que a gente trouxe, ó, zero lactose, né? Então, tem que vir descrito no rótulo que o alimento ele é isento daquele alergênico. A descrição no rótulo, né? A quantidade de lactose no alimento, né? A frase no rótulo tem que ser com a quantidade. Abaixo de 100 miligramas por 100 gramas ou ml é considerado zero lactose, isento de lactose, 0% lactose, sem lactose ou não contém lactose. De 100 miligramas até 1 grama por 100 gramas ou ml é considerado baixo teor de lactose ou baixo em lactose. Igual ou acima de 100 miligramas por 100 gramas ou ml contém lactose. Agora a gente vai falar sobre o glúten. O glúten, ele corresponde a uma fração proteica dos grãos de trigo, centeio, cevada e outros. Ele é composto pela mistura de duas outras proteínas, a gliadina e a glutenina, e pode estar presente em determinados alimentos devido à contaminação cruzada, como, por exemplo, a aveia. O glúten, ele é formado quando a farinha de trigo é misturada com água e submetida à mistura mecânica. Ele é responsável pela elasticidade da massa alimentícia. A restrição do glúten, ela deve ser adotada somente por pessoas consideradas intolerantes ou sensíveis ao glúten, pois a retirada total, apenas para fins estéticos, pode trazer riscos à saúde. E as doenças relacionadas ao glúten são, por exemplo, a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten e alergia ao trigo. Sobre a legislação, a Lei Federal número 10.674 de 2003, ela obriga os fabricantes de alimentos industrializados que informem em suas embalagens se contém ou não o glúten, tendo em vista prevenir e controlar a doença celíaca. Como, por exemplo, nessas duas imagens, em uma traz, né, o contém glúten e na outra o não contém glúten. Aqui eu trouxe uma imagem sobre os alimentos sem glúten e os alimentos com glúten. É só uma comparação, assim, só para a gente poder dar uma olhada mesmo. Então, por exemplo, o sem glúten, né, o feijão, o queijo, manteiga, a quinoa, as frutas, né? E com glúten tem cevada, tem tortilhas de trigo, a cerveja, esses temperos prontos, todos os tipos de pães feitos com trigo. Enfim, aí aqui tem uma variedade de alimentos sem glúten e com glúten. Essa aqui é as referências, né, onde a gente buscou as informações. E fica o nosso muito obrigada. Pessoal, só para a gente complementar um pouquinho, né, eu agradeço a Amanda, né, pela apresentação aí. Apenas para a gente complementar, o nosso tema de hoje, então, ficou sobre a questão da introdução à composição dos alimentos, né? A gente acabou querendo abordar um pouco mais para vocês sobre os alimentos com glúten, alergenos. Isso aí é muito importante porque a gente tem visto, né, vivenciado situações de crianças, de adolescentes com
determinadas intolerâncias, e é muito bom a gente poder conhecer um pouco mais dos alimentos. É lógico que a gente sabe até o que o Bruno falou na última aula, né? Nessa primeira aula que ele falou sobre os guias alimentares, da importância, né, da gente se alimentar bem. Hoje em dia, o que tem acontecido muito, né? As pessoas estão deixando, né, de comer os alimentos mais in natura, frutas, hortaliças, que é algo que a gente tem que reforçar, né, quando a gente pensa de informação de multiplicadores para essas ações de educação alimentar e nutricional, a gente tem que dar ênfase a essa importância do consumo dos alimentos in natura, né, e isso aí é extremamente importante. E é uma coisa muito boa que a gente chegou a trabalhar com esse projeto de Olho no Rótulo, que vai ser um assunto que vai ser abordado mais para frente, tá? Nós vamos ter 2 palestras ainda para frente a respeito da questão específica da rotulagem de alimentos, mas é muito importante a gente saber escolher o alimento, saber interpretar o rótulo do alimento em relação a esses alimentos que contêm, às vezes, esse tipo de substância que pode ser alergena, ou um alimento que contém lactose, se a pessoa tem intolerância à lactose, um alimento que contém, né, as proteínas do glúten, se a pessoa for intolerante. Então, é muito importante a gente conhecer cada alimento, né, conhecer os nutrientes de cada alimento, estabelecer para essas crianças e adolescentes a importância do consumo de alimentos frescos, de alimentos in natura, evitar esses alimentos, né, ditos ultraprocessados. Então, assim, a nossa abordagem, né, foi para poder vocês terem uma noção, né, do como que a gente faz para procurar, o que são esses alimentos, né, os alimentos diet light, que muitas vezes a gente vê as pessoas falando, eu consumo alimento diet porque eu quero emagrecer, ou eu consumo alimento light porque eu quero emagrecer. E nem sempre é isso, a gente tem que procurar entender que as pessoas buscam, às vezes, um refrigerante diet, acha que está fazendo vantagem, mas ao mesmo tempo ele está consumindo, né, um alimento que ele pode ter na sua composição um adoçante, né, um edulcorante aí que faz mal à saúde, além de ele estar tomando algo, né, ingerindo algo que não faz bem à saúde. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, um alimento diet, um alimento saudável, um alimento light, saudável, nem sempre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da composição, tá? Aí a gente vai começar agora com, né, eu espero que a gente tenha sido clara, qualquer dúvida vocês, né, vão começar a perguntar aí, e a gente abre então para as perguntas. Lembrando, gente, que agora, no período das perguntas, né, nós temos as perguntas no chat, e o Igor, ele vai postar para a gente o formulário de inscrição. Então, peço a vocês que se inscrevam aí, tá? Nesse formulário de inscrição, tá? Então, eu e a Amanda estamos aqui, a Ana Carolina também está, prontas para responder qualquer pergunta de vocês. Então, eu vou olhar no chat aqui, quais as perguntas que nós temos aqui, tá? Eveline. Oi. Pode parar a apresentação? Pode parar, tá? Tá. Vamos ver aqui. Amanda, você pode responder aqui também, viu? Vamos lá. Quais os riscos à saúde da não ingestão de glúten por pessoas não sensíveis ou intolerantes? É substrato de algum processo metabólico essencial? Quer responder, Amanda? Pode responder. É o seguinte, gente, essa questão de você não ingerir o glúten, né? Na verdade, a ingestão de glúten, essa intolerância ao glúten, hoje em dia a gente fala que ficou muito comum. Tem muitas pessoas que deixaram de ingerir, mas independente de terem problema ou não. Você ingerir um alimento com glúten, e se você não tem intolerância, lógico que não tem problema nenhum, o glúten não vai fazer falta, tá? É lógico que a gente só tem que lembrar que muitas vezes, por você não ingerir o glúten, às vezes você vai estar deixando de ingerir alguns alimentos
que são ricos em carboidratos e que às vezes são a base da nossa alimentação. Então, a gente não está falando assim, vocês não podem comer. A ingestão de alimentos isentos de glúten somente é para aquelas pessoas que realmente têm uma intolerância comprovada, tá? E você não ingerir, quem me perguntou isso foi o Wilson, né, o Wilson. Então, assim, o glúten faz falta? Não, ele não vai fazer falta nenhuma, desde que você compense sua alimentação com outras fontes, né, de carboidratos. E pode ser fonte de carboidrato de tubérculos, isso aí não tem problema, mas ele não vai fazer falta para o seu organismo, ok? Deixa eu ver. Micaela quer fazer uma pergunta. Quem que levantou até a mão aí, que eu não sei. Micaela, você quer fazer uma pergunta ao vivo? Francine também levantou a mão, mas vamos responder primeiro as perguntas do chat. Cadê, Micaela? Você quer fazer uma pergunta? Boa Pode tarde. fazer. Boa tarde. Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu gostaria de saber sobre as intolerâncias. Tem alguns medicamentos que dizem que parece que abrange um pouco assim o funcionamento dessas coisas que dão alergia. Por exemplo, tem um tal de Lactase, que parece que corta a enzima do leite e faz com que as pessoas que têm alergia possam consumir. Isso é verdade? Sim, na verdade é o seguinte: o que significa intolerância à lactose? Né? A lactose é um açúcar do leite, e no nosso organismo nós temos as pessoas que não têm intolerância, elas possuem a enzima lactase, tá? Essa lactase é a enzima que vai quebrar a lactose, tá? E vai permitir que você tenha a ingestão, né, dos leites derivados com lactose, e vai quebrar essa lactose em galactose e glicose, que são os açúcares que vão ser absorvidos pelo seu organismo. A pessoa que tem intolerância, muitas vezes ela tem baixa produção de lactase ou nenhuma produção de lactase. E aí, quando você toma o Lactase nada mais é do que a enzima que você está tomando para facilitar a quebra dessa lactose. Entendeu? Entendi, obrigado. Tá? Por nada. Francine. Oi, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Então, é sobre a alergia ao leite mesmo, referente. Eu queria saber, a criança, quando ela desenvolve essa alergia com leite, ela já vem da amamentação, do aleitamento materno? Ou ele desenvolve no leite mesmo próprio, que são esses industrializados, de saquinho, essas. Olha, a maioria, Tânia, se você quiser até me ajudar a responder aí também, eu até agradeço. Mas o que a gente sabe é o seguinte: a maioria dessas intolerâncias de criança não acontece pelo processo de amamentação, não, tá? Raramente a gente vê criança que tem intolerância ao leite materno. Né? Em geral, essa intolerância, ela se inicia após o desmame. Tá? E após o desmame que pode começar a ter esse tipo de intolerância. É muito raro a gente ver crianças com intolerância ao leite materno. Correto, Tânia? Estou respondendo certo? Isso mesmo, né? A questão da intolerância à lactose, principalmente, é mais quando ela tem contato com o leite, né? O leite de vaca, vamos dizer assim, né? É a lactose que está presente no leite de vaca e nos derivados. A alergia à proteína do leite, que aí geralmente é alergia à proteína do leite de vaca, né? Ela pode se manifestar raramente em algumas crianças em aleitamento materno, devido aos hábitos, né, de consumo da mãe. Da mãe, já foi relatado na literatura, mas é muito raro, tá? Geralmente, essa alergia à proteína do leite de vaca, ela se dá quando a criança tem contato precocemente, né,
com o leite de vaca, ou seja, ela não é amamentada ao peito, né? Não tem um aleitamento materno exclusivo, e aí se oferecem outros alimentos para essa criança, né? Sim. Antes dos 6 meses de vida. Então, aí acontece dela ainda estar sendo amamentada ao peito, mas já está tendo contato com outros alimentos, que podem ser fonte de proteínas do leite de vaca, né? Então, pode acontecer isso. E assim, da mesma forma, né, ter também, se ela já tem, né, predisposição a uma intolerância à lactose, da mesma forma, ainda em aleitamento materno, se ela estiver recebendo outros alimentos com lactose junto ao aleitamento materno, né, ou no caso que não é exclusivo, ela pode também apresentar sintomas, tá? Caso ela já tenha essa predisposição, tá bom? Mas são casos mais raros. Mais né? raros, né, Aleitamento Tânia? materno exclusivo, ou seja, a criança só toma o leite da mãe, tá? Geralmente é muito raro de ter esse tipo de alergia ou de Alergia, né? intolerância, tá? Obrigada, Muito Taninha. obrigada. Imagina, nada. A Kênia pergunta assim: tem como saber se na primeira infância, se a criança tem intolerância à lactose? Nós pegamos a criança desde o berçário. Olha, a intolerância à lactose, ela geralmente a gente consegue mais ou menos descobrir de duas formas: ou pelos sintomas, né? Ou então mesmo pelo teste, né? Existe o teste de intolerância à lactose. Então, às vezes acontece de você pegar a criança no berçário, né? Quando vocês atendem, de crianças que têm alguma manifestação, e tem manifestações que vão de manifestações mais leves e manifestações um pouco mais severas. Então, a maioria das manifestações, né, dos sintomas que essas crianças podem ter é estufamento abdominal, muitas cólicas, diarreia, tá? É isso que geralmente acontece. A gente vê, às vezes, crianças que dá, por causa de intolerância à lactose, dá até erupções na pele. Né? Então, o ideal é que se faça, né, o teste, né, de intolerância, mas é muito bom também observar a própria mãe, saber, porque às vezes a intolerância ela pode acontecer na primeira infância e depois, à medida que a criança vai crescendo, essa intolerância ela vai sendo diminuída ou realmente ela pode ser completamente excluída, viu? Isso aí pode acontecer. Ok? Mais alguma pergunta? Estão muito quietinhos. Amanda quer fazer algum comentário? Taninha quer fazer mais algum comentário? Quem que levantou a mão aqui foi a Maria José, foi isso? Não, Maria José. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria. Sim, pode fazer. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Primeiro, Sim. eu amamentei durante 1 ano e 1 mês, e assim que eu parei de amamentar, eu fui descobrindo que a minha menina tinha alguma intolerância. Fizemos o teste e realmente deu a intolerância à lactose muito alta. Sim. E todos esses sintomas que você falou aí, ela apresentou. Inclusive a erupção na pele. Sim. E eu gostaria de saber se tem alguma coisa a ver a alimentação com a medicação. Porque além da lactose, ela tem muita intolerância a vários anti-inflamatórios. Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Sim, tem sim. Porque, olha só, a lactose é o tipo de açúcar, tá? Que acontece muito, é muito comum, ele ser adicionado em medicamentos como a gente chama de excipiente do medicamento, tá? Às vezes, por exemplo, uma cápsula de algum comprimido, né? Algum comprimido, eles têm que colocar alguma substância para adicionar o princípio ativo, tá? E a lactose é muito comum. Se for em xarope, eu não sei se ela chegou a tomar muito xarope. A depender do tipo de xarope, é muito comum a gente ter a lactose presente nos xaropes. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente
fazer uma observação daquilo que está contido nesses, não só nos alimentos, mas também contido nesses medicamentos. Então, é importante a gente ler também, vamos dizer, a bula do medicamento para a gente saber. Então, a lactose, né, às vezes ela pode estar presente nesse tipo de medicamento. Então, às vezes, uma fração pequena do medicamento, você pode ter lactose e isso pode dar intolerância, tá? Eu tô falando que, assim, é uma coisa que eu já vi e realmente eu conheço alguns tipos de medicamento que eles colocam a lactose, como diz, é uma adição normal, adição legal, tá? Que ele funciona como eles chamam de um excipiente, que é uma quantidade que eles colocam para poder fazer a mistura do princípio ativo ali dentro, entendeu? Entendi. E no caso da vacina? Não, a vacina geralmente não tem, não. A vacina, que eu saiba, é só o princípio ativo mesmo. A vacina não teria problema. Mas você está falando da vacina, se existe alguma vacina para isso? Eveline? Não, no caso... Tânia, quer complementar? Fala aí. Não, no caso seria do quê? Das vacinas disponíveis provocarem intolerância à lactose ou terem a lactose? Não. O que a gente tem é casos de algumas vacinas que não podem ser aplicadas em pessoas com alergia ao ovo, tá? Sim, aí já é outro caso, tá? São pessoas com alergia a determinada proteína, né? E geralmente não é a do leite de vaca, por exemplo. A gente tem casos, sim, de pessoas que não podem ser vacinadas porque têm alergia à proteína do ovo. E aí não podem receber alguns tipos de vacinas, tá? Mas isso geralmente o pediatra já orienta, né? Na consulta, na puericultura, né? Caso a criança já apresente algum sintoma de alergia, né? Geralmente as mães já são orientadas em relação a essas vacinas, tá bom? Que não poderiam ser utilizadas se a criança tem alergia à proteína do ovo. Sim. Porque no caso do meu exemplo, que é a minha menina, o pediatra pediu para eu tomar cuidado, inclusive até mesmo com o shampoo que ela for usar. Que era para me tomar o máximo de cuidado. E onde ela for apresentar a carteirinha, porque ela tem alergia a todos os anti-inflamatórios, só orgânicos que não. Isso aí, essa alergia dela deve ser uma coisa mais séria mesmo, né? Aí não seria só intolerância, né? Aí não seria só intolerância à lactose, ela seria pode ter também intolerância e alergia também, é isso que eu tô achando. Alergia a vários produtos, né? E aí tem que observar se ela também não vai desenvolver alergia a alguns outros alimentos que não só o leite, né? E derivados, tá? Sim. Então teria que observar mesmo, né? Porque ela já tem, então, essa tendência a ser muito alérgica. Então, olho mesmo em todos os produtos, né? Que ela tiver contato. Ou alimentos que ela ingerir, né? Tem que tomar cuidado com alimentos que contenham corante, né? Porque geralmente a pessoa que tem alergia desse jeito, às vezes a alergia a corante é muito comum, né? Pode acontecer, né? Deixa eu seguir aqui. Deixa eu seguir primeiro na mãozinha. Maria quer perguntar e depois a Simone. Depois eu vou para as perguntas do chat. Eveline, eu leio dúvida. Oi. Quem que a Maria que vai falar? Qual delas? Maria Assunção? Desculpa, Maria Cissa. Sim. O que eu saiba, o leite materno ele não causa alergia. Geralmente é um remédio, é o melhor alimento para criança. Só que a alergia, você pode obter uma alergia de uma hora para outra. Sim. Como eu, depois de adulto, depois de muitos anos tomando a vacina da gripe, eu desenvolvi uma alergia. Aí eu fiquei sabendo que a gente pode desenvolver uma alergia de uma hora para outra. Aí, a respeito das crianças, como que a gente tem que ficar sempre observando se aparece Sim, você tem que observar os sintomas, né? Assim, se tem alguma característica sintomática na criança, né?
Hoje em dia está muito comum, né? As intolerâncias e as alergias estão realmente muito comuns. Mas, assim, é bom sempre observar. Eu não posso dizer assim, eu não sou expert no assunto, né? Porque sou nutricionista, né? Não sou médica, não trabalho muito com essa área de alergia e de intolerâncias. Mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção realmente, estar o tempo todo prestando atenção na criança desde pequena, né? As reações que o organismo dela vai ter em função dos alimentos que ela vai ingerindo. Então, é sempre bom a gente estar observando isso. Entendeu? Muito obrigada. Nada. Quem mais? A Nalda já levantou, e depois a Simone. Vai lá, quem? Posso perguntar? Pode. Então, eu tenho uma menininha de 2 anos e era só amamentação no peito. Aí daí Sim. a gente descobriu que ela tinha alergia à lactose porque ela começou a fazer fezes com sangue. Aí daí a gente descobriu que não era só a lactose, era a proteína do leite também. Aí foi um trabalho muito grande que eu passei com ela. Sim. Aí com 1 aninho a gente fez os exames. Só que eu queria saber, aí graças a Deus ela não tem mais nada, apesar que eu ainda não dou, assim, os produtos, assim, que tenha o leite. Eu costumo dar as coisas que tem 0 lactose ainda, assim, não dei tudo de uma vez. Eu queria saber que quando eu estava grávida, eu tinha placenta baixa, eu tinha uns problemas e tinha muita infecção de urina. E será que por esses medicamentos que eu tomei, ela nasceu com essa alergia à lactose e à proteína do leite? Porque, Olha, assim, igual eu tô falando, foi só amamentação exclusiva no peito. Sim. Olha, Nalda, essa pergunta eu vou ficar te devendo, porque realmente eu desconheço, sabe? Não sei se tem a ver alguma coisa de você ter tido infecção urinária, talvez por medicamento que você tomou, mas as intolerâncias, as alergias, às vezes é um fator genético, às vezes a criança tem, né? Então pode ser alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu não saberia te responder com mais clareza, né? Até por causa da minha área mesmo de atuação. Mas, Tânia, você tem alguma resposta? Você pode me ajudar? Ou... Geralmente, as intolerâncias e alergias, elas têm uma predisposição genética. Então, muito pouco provavelmente foi devido a esse quadro seu durante a gestação, né? Isso a gente até hoje não sabe claramente o que causa, né? As alergias. Então, a criança vem com algumas alterações genéticas que levam, né? Uma predisposição genética, que levam a ela apresentar esses quadros, tá? Acho muito pouco provável que tenha sido. Tenha sido, né? O uso de Apesar medicamento, que né? na área médica a gente não pode afirmar nada 100%, né? Porque a cada dia surgem novas Novas informações, informações. novas evidências que às vezes fazem cair por terra todo o outro conhecimento anterior, né? Pior que é. Mas até hoje, né, o que a gente sabe é que as intolerâncias e alergias, elas têm uma predisposição genética, né, que faz com que as pessoas desenvolvam, tá? Os sintomas. Obrigada, Taninha. Simone, você quer perguntar? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que vocês já quase responderam a minha pergunta. Eu gostaria de saber, a criança que já assim, constatou a alergia à lactose, ela sempre será alérgica à lactose ou no decorrer da vida o organismo vai atingir uma maturidade para aceitar a lactose? Isso pode acontecer ou não, viu, Simone? Tem crianças que elas, após o período de desmame, ela, né, apresenta essa sintomatologia, apresenta intolerância, e à medida que ela vai crescendo, essa intolerância, ela ou é diminuída ou é eliminada. Eu vou dar um exemplo, né, da criança aqui, né, a criançona aqui, nunca teve intolerância à lactose, eu nunca tive na minha vida. Ano retrasado, de repente, surgiu
né, eu comecei a ter sintomas de intolerância à lactose, foi uma coisa muito estranha. Todos os sintomas que eu falei para vocês, de estufamento, diarreia, tal, dor abdominal, fiz o teste, deu intolerância de moderada a grave, tá? Eu fiquei 6 meses fazendo uso, né, de alimentos sem lactose. De repente, a intolerância acabou. Pergunta por quê? Não sei. Então, Talvez assim, possa ser até, como diz, emocional também, né? Sei pode lá. ser, sei lá, né? Então, assim, foi de repente. Tá certo. Então, algo que a gente, às vezes, teria que... Eu cheguei a fazer até colonoscopia para ver se eu estava com algum problema a nível intestinal. E não deu nada, né? Graças a E Deus. a Tânia até lembra, né? A Tânia lembra da sufoco que eu passei. E, de repente, foi assim, um negócio como se nunca tivesse acontecido. Então, realmente, são coisas que a gente não consegue explicar, né? Mas, então, isso pode acontecer de permanecer durante um tempo maior e da mesma forma que ele também pode cessar. Só que aí a gente pergunta, por quê? Teria que estudar muito bem cada caso, né? Para saber se foi um medicamento que eu tomei, se foi, né, realmente algum desbalanço da microbiota intestinal. Então, isso aí, tudo isso pode acontecer, entendeu? Certinho. É, Obrigada. Ó, oi. essa questão da intolerância, né? Principalmente a intolerância à lactose, é muito comum das crianças, a partir de 3 a 5 anos de idade, elas cessarem a Sim, sintomatologia e voltarem a consumir alimentos, né, com lactose normalmente, não terem sintoma absolutamente mais nenhum. sim. Como também o contrário, né? A criança não teve, durante toda a sua infância, adolescência, início da fase adulta, não teve absolutamente nenhum sintoma de intolerância à lactose, e aí na fase adulta, né, começa, a partir de uma certa idade, a apresentar. Então, isso também está relacionado com a nossa capacidade, né, de produção da enzima lactase, que com o Uhum. avanço da idade, há uma tendência a haver uma certa diminuição da Diminuição, produção da lactase. Então, pode acontecer de alguns adultos, idosos, a começarem a apresentar intolerância à lactose. E como a Eveline é, falou, isso pode ter relação com a produção diminuída de lactase e também, né, alterações intestinais. Então, o que a gente chama, né, de uma disbiose intestinal, biose. que é uma Uhum. alteração da microbiota intestinal, que a gente costuma falar de flora intestinal, né? A Uhum. população costuma chamar de Uhum. flora intestinal, e levar a essas alterações, tá? Que É, podem ser temporárias, né? Como podem permanecer, por exemplo, na idade adulta e na terceira idade, tá? é. Então, isso vai muito de indivíduo para indivíduo, né? Mas é sempre bom observar os sintomas, né? Que a pessoa ou que a criança apresente, né? Tá sempre de É. olho. Obrigada, Taninha. Aí eu vou responder 3 perguntas da Micaela. A Micaela tá, coitada, já levantou a mão, vou responder as 3 perguntas dela. Ela pergunta primeiro: dizem que antes dos 2 anos de idade a alergia não aparece em exames. É verdade isso? Isso depende, né? Tem crianças que a gente consegue perceber, né? No exame dá para poder aparecer. Mas eu já vi também, né, que às vezes faz o exame dá negativo, mas a criança continua com essa intolerância, né? Pode ser também alguma forma de acontecer outros tipos de intolerância que mascaram um pouco, né, a própria intolerância à lactose ou vice-versa. Então, pode acontecer das crianças até 2 anos, geralmente, não conseguir, não aparecer isso no exame, tá? Isso pode acontecer, o que a gente chama de falso negativo, tá? Que pode acontecer também. E aí ela pergunta: minha menina deu intolerância, mas não precisou tirar o do leite, diminuiu a quantidade. Futuramente tem algum risco? Não necessariamente, viu, Micaela? Ela pode ter ou não. Às vezes, quando ela é pequena, apresentou uma intolerância pequena, à medida que foi passando o tempo, ela
né, a produção de lactase dela normalizou, ela pode, mas você vai falar assim, isso tem a ver com futuramente ela ter um problema? Em geral, não, tá? Em geral, ela pode apresentar um problema futuro, mas às vezes por causa de um desbalanço intestinal. Mas assim, em geral, a produção de lactase, quando é criança, tem uma produção pequena e vai aumentando e vai normalizando. Em determinada fase da vida adulta pode diminuir. Isso para qualquer pessoa, pode acontecer para qualquer pessoa, tá? E aí ela continua a pergunta, às vezes se a mãe utiliza leite e amamenta, daí pode surgir essa alergia, mesmo a criança não tendo contato direto. Você está falando, se a mãe utiliza o leite de vaca, né? É isso que você quis dizer, né? E aí ela amamenta. Olha, foi o que a gente estava falando, né? Existem algumas questões que é mais genética, né? A criança às vezes vai apresentar uma intolerância, mas não necessariamente por causa do consumo do leite, tá? Não, vai apresentar intolerância à lactose porque a mãe estava tomando leite de vaca. Não existe essa ligação direta, não, tá? O que existe, assim, uma predisposição genética da criança, né? Ou a formação intestinal ainda não está completa em relação à produção das enzimas, mas a criança pode desenvolver algum outro tipo de alergia alimentar, às vezes pelo consumo de outros tipos de alimento que a mãe faz. Então, agora a gente fala, determinados tipos de alimento, a gente pede que a mãe não consuma, porque esse alimento passa para o leite materno e a partir daí a criança pode ter essa alergia. Taninha, correto? Taninha que é mais fera no assunto. Nem tanto, né? A gente aprende a cada dia. Uma coisa que a gente aprende é que a gente nunca sabe, né? A gente sempre tem o que aprender. Então, é isso mesmo, né? Pode ser que a intolerância à lactose geralmente é muito mais rara, né? De passar do leite materno para a criança, né? Mas a alergia a proteínas, e aí não só a proteína do leite de vaca, mas a outras proteínas, pode acontecer sim, né? De a mãe consumir e passar para o leite, né? Do leite materno e causar isso na criança, tá? Já se a criança tiver essa predisposição. Tá bom? Então, por isso que algumas mães, né? Algumas mães de crianças alérgicas a proteínas, a várias proteínas, por exemplo, a mãe também precisa ter algumas orientações em relação a que alimentos evitar, né? Para que não piore o quadro da criança, tá? Mas o que a gente fala é que tentar fazer isso para que não exclua o aleitamento materno, né? Então, tentar fazer esses ajustes na dieta da mãe, né, na alimentação da mãe, para que continue o aleitamento materno, porque o leite materno, né, como alguma cursista falou, é o melhor alimento para as crianças, né, até os 6 meses de vida. Deve ser o único a ser oferecido, né, o único alimento a ser oferecido. A criança amamentada exclusivamente ao peito, ela não precisa nem de água, né, não precisa nem oferecer água para ela até os 6 meses de vida, né? Então, a partir da complementação alimentar, da fase de introdução de novos alimentos, a partir dos 6 meses de vida, aí sim, né? Que precisa de ter a oferta de todos os alimentos, vamos dizer assim, de todos os grupos alimentares e a água. Mas essa questão de a criança, né, ser alérgica é complicado mesmo, né? Então, se isso já começa a aparecer ainda na fase de aleitamento materno exclusivo, aí tem que acompanhar, sim, né, a alimentação da mãe, tá? Mas a gente tentar o máximo possível não suspender o aleitamento materno, tá? Isso mesmo. Né, porque o leite materno ele tem vários outros nutrientes, ele tem, né, toda a parte imunológica, né, os anticorpos que são passados pelo leite materno, então tem toda, né, toda essa questão também
de vínculo mãe e filho, que é, né, trabalhado durante o aleitamento materno, o ato de amamentar. Então, tudo isso, né, precisa ser valorizado, tá bom? Isso mesmo. Teve alguém que perguntou para mim, você até desculpa, foi a Daniela, tá? Daniela perguntou se é possível ter tolerância, né? Na verdade, a intolerância à lactose tomando o remédio Bactrim. Daniela, é o seguinte, o Bactrim é a mesma coisa que eu falei, você pode ter na composição dele o recipiente lactose, pode ter. Mas o Bactrim, ele é um medicamento, né, que é para infecção séria, então o Bactrim, ele é anti-inflamatório, né? Não sei se é anti-inflamatório ou antibiótico. É antibiótico, Tânia? Eu não lembro. O Bactrim, se eu não me engano, ele é antibiótico, Antibiótico, né? O que acontece com o antibiótico? Né? O que geralmente acontece no nosso organismo? Quando você toma antibiótico, que é uma coisa, algo muito forte para você, né, eliminar essas infecções, muitas vezes acontece em você um desbalanço na flora intestinal. Isso é muito comum. Tanto que é muito recomendado, às vezes, depois que você toma, sabe quando você faz aqueles tratamentos com antibiótico de 14 dias, né? É sempre recomendado, depois que você tomar o antibiótico, você fazer uma reposição da sua flora intestinal. Então, hoje em dia, tem sido muito comum o uso de probióticos, né, para poder você melhorar a sua flora intestinal, você recuperar a flora intestinal. E a partir desse uso do Bactrim, né, que é o uso do antibiótico, provavelmente acontece esse desbalanço da sua flora intestinal. A partir daí, você pode acabar diminuindo a produção da lactase, porque a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, ela é uma enzima específica da região das vilosidades intestinais. Então, se você destrói, vamos dizer assim, as vilosidades intestinais, você acaba diminuindo a produção dessa lactase. Então, mas provavelmente essa intolerância, ela não é permanente, é uma intolerância provisória que a pessoa vai ter pelo uso do antibiótico, tá? Então, isso pode acontecer mesmo, ok? Feline, Agora, oi, pode falar. Feline, eu posso só complementar Claro. a questão do aleitamento materno, Claro. né, em crianças alérgicas, que eu acho que é importante, que existem casos em que há necessidade realmente de suspender o aleitamento materno, infelizmente, né? E aí essas crianças, elas terão que passar a fazer uso de fórmulas hipoalergênicas, tá? Fórmulas industrializadas hipoalergênicas. Então, assim, tudo vai depender de cada caso, né? E de que tipo de alergia essa criança apresente, tá? Mas existe, né, essa possibilidade, tá bom? Assim, até para não frustrar, né, as mães que foram orientadas a suspenderem o aleitamento materno, né, que tiveram que começar a usar fórmulas industrializadas, porque realmente depende de cada caso, e existem vários casos de crianças que precisam, né, passar a fazer uso de fórmulas hipoalergênicas, tá? Fórmulas industrializadas. Industrializadas, né? Tá? O que também, né, não significa que essa criança não vai ter saúde, né, vai ficar prejudicada, não, tá, gente? A gente preza muito pelo aleitamento materno exclusivo, né? Mas existem situações que, infelizmente, né, as crianças precisam de fazer uso das fórmulas industrializadas hipoalergênicas. Sim, tá? Com certeza. E isso não significa que vai ser prejudicial para essa criança, pelo contrário, né? Às vezes é necessário naquele momento, tá bom? Mas Tânia, então, só para não frustrar, né? Então, assim, tudo isso precisa ser muito bem conversado com o pediatra, né? Com o nutricionista, que se for o caso, né, de encaminhar essa criança para o atendimento ao nutricionista, que geralmente tem nutricionistas que são especialistas, né, em alergias alimentares. Então,
né? É só assim, para não frustrar ninguém, né? Que a gente sabe que a alergia alimentar é algo muito sério, é algo Sério. assim muito complicado, né? Às vezes a criança tem múltiplas alergias, né? É alergia a múltiplos alimentos. Então, às vezes é realmente muito complicado alimentar essa criança. É. E aí não tem jeito, aí, né? Tem que suspender mesmo o aleitamento materno, tá? E entrar com fórmulas hipoalergênicas. Isso não significa, né, que isso também seja prejudicial, pelo amor de Deus, tá, gente? Não é isso, tá? Não, Então, isso aí assim, mesmo, Tânia. né, é, Uhum. a gente precisa fazer o que é necessário, né? E se para a criança, naquele momento, está sendo necessário, o mais indicado, suspender o aleitamento materno, esse aleitamento materno deve ser suspenso, tá bom? Com certeza. E utilizada a via alternativa, que é a fórmula, tá? Industrializada, Uhum. hipoalergênica. Tânia, Sim. casos de suspender o leite materno são casos raros, né? Na minha experiência, minha experiência, a mais velha, foi que eu A gente amamentei não. me deu bem mais trabalho do que os que eu amamentei até 3 anos. Ô, Maria, acho que eu não consegui ouvir sua pergunta. Tem algum barulho, alguma interferência? Você pode repetir para gente? Também Então, não interfere. é o seguinte, eu queria saber com a Tânia, porque esses casos de suspender o leite materno são casos raros, porque na minha experiência como mãe, eu tive 3 filhos, eu amamentei a mais velha até 9 meses, ela foi bem mais doentinha do que os outros que não tiveram nenhum problema, e eu amamentei há 3 anos cada um dos outros dois, né? Então, a Uhum. saúde deles foi bem melhor durante o tempo de criança, assim, não teve problema com saúde. E a que eu amamentei só 9 meses, 1 aninho eu quase perdi ela. Não, Então, sem o leite dúvida. materno é muito sério, é uma coisa Não, muito boa Maria. para criança. Sem dúvida nenhuma, né? O aleitamento materno, a gente tem que brigar por ele, a gente tem que incentivar sempre, né, o aleitamento materno, tá? Exclusivo até os 6 meses. A gente tem que lutar por isso e ajudar, inclusive, as mães que têm dificuldades, né, durante a fase de aleitamento, para que elas sejam assim, né, que elas vençam as dificuldades. Daí também entra todo o sistema de saúde, né, público, é, os programas todos para acolherem essa mãe que está tendo dificuldade, né, para que ela consiga levar adiante o aleitamento materno. E a gente sabe que hoje em dia fala-se até, né, da criança amamentar o máximo possível, mesmo que ela, a partir dos 6 meses, comece a receber outros alimentos, tá? Então, que continue, né, a receber de 2 anos ou até mais, ou ainda o leite materno, tá? Dada a importância dele, né, para o crescimento e para o desenvolvimento dessa criança. O Uhum. que a gente está falando é que, sem dúvida nenhuma, né, o aleitamento materno ele deve ser incentivado sempre que possível, tá? Sempre que possível, mas que existem situações que, infelizmente, né, se o aleitamento materno continua, a gente coloca em risco a criança, né, a saúde da criança. Então, assim, são casos mais raros? São casos, né, em que a gente tem que, são casos raros, graças a Deus, né, a grande maioria das Uhum. crianças, elas podem, né, ser amamentadas, tá? Então, o que a gente está falando é que em algumas situações, né, infelizmente, há necessidade, né, de fórmulas industrializadas. Isso não quer dizer que o uso dessas fórmulas nesse momento necessário de, né, que essa criança está tendo esse quadro sério de alergia, que isso vai fazer também com que ela tenha menos saúde, né? Vamos dizer assim, ela pode ter um desenvolvimento e um crescimento que pode ser equiparável, né, à criança que é amamentada no peito, tá? Então, assim, desde que ela, né, seja acompanhada,
tá? Pelo pediatra, pelo nutricionista, para que toda a alimentação dessa criança seja bem planejada, para que ela utilize uma fórmula adequada, né? Uma fórmula que realmente esteja de acordo com as suas necessidades, tá? O que eu quis exemplificar é que, infelizmente, existem situações em que o aleitamento precisa ser suspenso, né? Porque essa criança, às vezes, ela tem tantas alergias alimentares, né? Alergias a múltiplos alimentos, que aí não se consegue, né, continuar com o aleitamento materno, né? E aí tem que se suspender, tá? Mas a gente tenta evitar isso o máximo possível, tá bom? Ok, obrigada. Obrigada, Taninha. Taninha, você continua na linha aí. Tá. Tem mais uma pergunta aqui, que é relacionada à questão da diabetes, que aí, como você é da área clínica, eu vou pedir você para responder. A Rosemary, que está perguntando o seguinte: para os diabéticos, os alimentos dietéticos, né, podem causar algum desconforto? Ela diz que ela é diabética, ela toma insulina 3 vezes por dia e tem muitas dores e desconforto abdominal. Então, ela queria saber, em relação a esses alimentos diet, se pode causar esses desconfortos abdominais. Como é que é o nome dela, que eu não estou vendo o chat? Rosemary. Rosemary, pode acontecer sim, tá? Porque esses alimentos diet, eles têm na sua composição edulcorantes, que são os Sucralose, adoçantes, né? tá? Então, que vão substituir o açúcar, né? Já que se não se faz adição de açúcar, né, da sacarose, tem que se utilizar de outro recurso, que são os adoçantes, tá? Os edulcorantes, né? Que a gente chama de adoçantes. E tem já, né, sabidamente, que alguns desses edulcorantes, eles provocam desconforto abdominal, desconforto gastrointestinal. Algumas pessoas, quando exageram nas quantidades desses alimentos, né, ou desses adoçantes, podem ter diarreia, né? Tem muita flatulência, ou seja, formação de gases. Então, pode acontecer sim, tá? Por isso que a Principalmente gente o fala, sorbitol, não é, Tânia? É o tem o sorbitol. sorbitol, tem o xilitol, tem, Xilitol, né? né? Então, tem algumas, a própria sucralose pode, né, levar a algumas alterações intestinais para pessoas mais sensíveis. Então, pode sim, tá? Por isso que a gente fala, não é porque é diet que pode comer, né, À vontade. descontroladamente, né? Até porque esses alimentos diet, não necessariamente eles têm menos calorias, né? Então, geralmente tem até mais calorias, mais gorduras. Então, a gente tem que estar muito atento às quantidades, né? Então, facilita muito a vida do diabético, né? Quando ele está com vontade de comer um doce, facilita, né? Mas a gente tem que estar muito atento a essa questão da quantidade, né? Então, e aí tem muita relação também da quantidade que é ingerida com esses desconfortos gastrointestinais que podem surgir, tá? Dessa ingestão de edulcorantes, tá? De adoçantes. Obrigada, Taninha. Nós vamos partir agora, nós temos mais, acho que 2 pessoas querendo falar. Não sei se eu acho que aí a gente pode encerrar né, a nossa palestra, que eu acho que se deixar a gente fica aqui a tarde inteira, né? A Marli levantou a mão. Marli, você quer perguntar alguma coisa? Você está sem seu áudio, seu microfone está fechado, Marli. Está fechado seu microfone ainda. Agora deu. Agora deu, pode falar. Então, você estava falando sobre o uso de antibiótico. Sim. Eu não sabia que o antibiótico fazia tanto mal para a flora intestinal da gente. Sim. Eu tomei uma vez para infecção de urina e me causou tantos danos que eu tive que voltar no médico 2 vezes. Me deu uma coceira na área, na região pubiana. Meu Deus, quase morri. Tanto que nada sarava. Eu não tinha noção que o antibiótico fazia isso.
Quer dizer, o antibiótico é um mal necessário, mas que a gente deve, assim, evitar, né? Lógico, a gente sabe que tem alguns profissionais que recomendam antibiótico para qualquer espirro, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque realmente, né, os danos causados são muito grandes, né? Nossa, dependendo. Imagina uma criança, eu que sou adulta, né, já velha. Passei Sim, tão mal, 5 dias, eu tive que comprar uma sacola de remédio, foi banho, vacina, e remédio, tudo quanto era jeito. E uma criança, quando toma antibiótico, né, como que fica? Nossa, é foi. difícil mesmo, né? Por isso que você tem que ter sempre assim, uma alimentação mais saudável, beber bastante água, para poder você, né, evitar alguns problemas, por exemplo, uma infecção urinária. Se a gente tem hábitos de beber bastante água durante o dia, né, se hidratar bem, alimentar bem, a gente evita algumas coisas. Não totalmente, não tem jeito de a gente evitar, mas a gente consegue pelo menos manter um pouco mais saudável isso aí, né? É, Depois acabei deixa eu. tomando remédio que me deu uma alergia no corpo. Eu parecia louca, de tanto coçar, e parecia vergão para tudo quanto era lado no corpo. Cheguei lá Nossa. no posto, me recolheu para dentro, tomei uma injeção antialérgica para melhorar. Alguns Mas eu antibióticos causam alergia, sim, viu? Alergia. É, Tem alguns que causam. Fala, verdade. Taninha. Por isso que a gente, né, sempre orienta as pessoas, é, quando tiverem, né, fazendo uso é, de antibióticos, porque, como a Eveline falou, não tem jeito, né? Quando você está com uma infecção por bactéria, se você não tomar, você pode morrer. É. Então, tem que ser tratado com antibiótico. O que não pode é o uso indiscriminado, né? Uhum. E sem receita médica. Então, É. né, isso que é muito perigoso. Mas a gente sempre orienta as pessoas a fazerem uso de alimentos que a gente chama de alimentos probióticos, que vão ajudar essa flora intestinal, juntamente com alimentos que são prebióticos, Uhum. né? Então, vocês vão ter aula com a professora, se eu não me engano, Cristiane Gracelli, Sim. sobre Uhum. alimentos funcionais. Uhum. Então, ela provavelmente vai falar de alimentos prebióticos e probióticos, né? Mas falando rapidamente, exemplificando aqui, né? Os alimentos probióticos são aqueles que têm o que a gente chama daquelas bactérias, né? Daqueles micro-organismos do bem, que vão fazer bem para o intestino. Então, por exemplo, o iogurte natural, né? De preferência, fazer o iogurte caseiro, tá? Uhum. O leite fermentado, né? Aquele leite fermentado que a gente pode até encontrar em mercado mesmo, né? No supermercado, os leites fermentados, tá? Seriam, assim, alguns exemplos. A coalhada, né? Mas de preferência mais o iogurte mesmo. Esses seriam os probióticos, tá? É, e a gente tem os prebióticos, né? Que seriam os alimentos que são ricos em algumas fibras solúveis, tá? E aí a gente tem, por exemplo, a aveia, né? A aveia ela é rica em beta-glucana, que é uma fibra solúvel, né? Que é considerada também como um prebiótico. Então, de uma forma em geral, né? Ter uma alimentação saudável rica em vegetais, né, hortaliças, frutas, que aí vão ser fontes, né, de substâncias prebióticas, tá, que a gente chama. E uma alimentação que inclua esses alimentos probióticos, né, como alguns exemplos aqui, que a Eveline pode até complementar melhor, né, esses exemplos, a gente contribui aí para uma flora intestinal que vai ficar, vamos dizer assim, um pouco mais resistente a toda essa agressão causada pelos antibióticos, né? Então, quando tiver, né, fazendo uso antes, né, a gente tem que se alimentar bem, né? Durante o uso do antibiótico e depois do uso de antibiótico, né? Fazer o uso desses alimentos prebióticos e probióticos para ajudar aí a microbiota intestinal, né? Que é a nossa flora intestinal.
Eveline, você quer complementar com alguns outros exemplos de alimentos? Não, mas é isso aí mesmo. Você falou bem aí, bem complementado aí, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né? A gente ter essa alimentação aí para ajudar a recuperar essa flora, né? Nós temos uma outra pergunta da Micaela, né? A Micaela falando, saindo um pouquinho das alergias também, que também talvez a Tânia também possa ajudar. Em relação ao refrigerante, né? Que ela fala que o refrigerante, um dos componentes do refrigerante é o sódio, e ela falando das pedras nos rins, e perguntando se as pedras, né, os cálculos renais, eles são provenientes, né, do uso de refrigerante, né? E querendo saber também quais os outros causadores das pedras nos rins. Mas isso é fato, né, Taninha? O uso, né, de refrigerantes, a gente acaba tendo formação de cálculos, né, oxalatos de sódio, oxalatos de cálcio, que podem causar isso aí, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a esse uso indiscriminado dos refrigerantes, porque os refrigerantes, eles têm esses componentes que, junto com outras substâncias, eles podem causar a formação desses cálculos renais. Aninha, você fala aí. Os refrigerantes, eles são alimentos ultraprocessados, né? Como vocês devem ter lembrado, ou se vocês já acessaram o material que o professor Bruno deve ter deixado lá no Moodle, né? Então, eles são considerados alimentos ultraprocessados, devem ser evitados, justamente porque de nutrientes eles não têm nada, né? Eles têm basicamente mais corantes, aditivos químicos de uma forma em geral, tá? E açúcar, né? Ou no caso do adoçante, do zero, né? Adição de açúcar, tem os edulcorantes. Mas essa questão dos cálculos, né, renais é o seguinte: tem a questão do fosfato, né? Eles são muito ricos em fosfatos, e aí a gente acaba tendo os fosfatos de sódio, de cálcio, né? Principalmente, que acabam podendo levar o excesso à formação de cristais, né? Que são os cálculos, tá? Lá nos rins. Tem outra questão que é o seguinte: tem pessoas que têm um consumo elevadíssimo de refrigerante e substituem água por refrigerante. Então, basicamente, não toma água, né? Só bebe refrigerante o dia inteiro. E aí, o que acontece? Sobrecarrega o rim, né? E aí você tem aí dissolutos, né? Muito alta, e aí que predispõe à formação de cálculos, tá? Mas o refrigerante não é o único, né? Existem outros alimentos. Isso tudo vai depender do tipo de cálculo que a pessoa apresente, tá? Então, a gente sabe que tem, por exemplo, cálculo de ácido úrico, cálculo renal de ácido úrico, e aí ele teria que evitar os alimentos ricos em purinas, né? Tem os cálculos que são de cálcio, então ele teria, né, que evitar o excesso de alimentos, né, que levariam à formação desses cristais, tá? De cálcio. Então, tudo vai depender do tipo, né, de cálculo que essa pessoa apresente, tá bom? Então, para cada caso, tem uma orientação. Agora, de uma forma em geral, a gente costuma falar que refrigerante deve ser evitado o máximo possível, seja ele comum, seja ele zero, né, por ele ser um alimento ultraprocessado. Então, é um daquelas, vamos dizer, daqueles ingredientes aí, né, da nossa lista de alimentação, que se for excluído, não vai fazer falta nenhuma, né, Eveline? Com certeza. Então, assim, né, evitar, tá, gente? Quem tem cálculo renal, quem não tem cálculo renal, e evitar.
tá? Porque é um ultraprocessado e a gente tem que tentar Não, tirar o máximo e até complementando o que a Tânia está falando, eu falei oxalato, mas não é oxalato, é fosfato, né? O refrigerante são os fosfatos, né? O fósforo que é presente aí, não só nos refrigerantes, mas inclusive as pessoas acham também que eu não tomo refrigerante, mas eu tomo água tônica, eu tomo água gasosa, e a gente tem que tomar cuidado também, porque você pode ter um desbalanço, né? Por causa do excesso desse tipo de mineral que você toma. Então, se esse excesso de mineral ele pode complexar com sódio, com cálcio e formar o cálculo, principalmente se você tiver uma predisposição. E quando a gente fala de outros cálculos, por exemplo, oxalato de cálcio, é muito comum na alimentação nossa, às vezes a gente fazer o uso, por exemplo, de tomate com queijo, né? Então, se a pessoa tiver uma predisposição, ela pode ter a formação do cálculo de oxalato de cálcio aí, que é muito comum também, né, Taninha? Se é verdade. Sim. E uma forma de proteger, né, bastante os nossos rins, por exemplo, em relação à formação de cálculos renais, é beber no mínimo 2 litros de água por dia e consumir alimentos que sejam ricos em ácido ascórbico e citrato. Citrato. Né? Sem excesso. Eu não estou falando de suplementação, tá, gente? Comprimido de ácido ascórbico, não. Ácido ascórbico é vitamina C. É a vitamina C e o ácido cítrico que está lá nas frutas, sabe? Frutas cítricas, né? É uma forma da gente também proteger, porque eles só a presença deles na nossa alimentação, né? E depois lá no nosso sangue, tá? Vão ajudar a diminuir essas formações desses cálculos, tá? Então, desses cristais, né, que a gente falou para vocês que vão formar os cálculos, tá? Então, assim, beber 2 litros de água por dia e comer, né, frutas, legumes, verduras. Não tem muito como a gente fugir disso, né, Eveline? Com certeza. Eu acho que eu, Né, infelizmente, o que me não ficar nessa causou coisa de pedras foi a falta substituir. de água. Né? Pois é. A água é essencial. É essencial, tá, Essencial. gente? Então tem que Até que beber. nem tanto uso, né? Mas eu acho que o sal e um pouco de refrigerante, eu acho que foram os principais causadores. Exatamente. Gente, eu não sei se temos mais alguma pergunta, né? Mas a gente agradece Eveline, muito. Oi, pode falar, Francine. deixa eu perguntar. Tem muita mãe que quando a gente fala de cálculo renal, sobre desidratação, essas coisas, fala assim, dá Gatorade para a criança que melhora. Na opinião de vocês, nutricional, Gatorade. Quando tem diarreia, essas coisas. Isso. Eu escuto muita mãe falando, não, dá Gatorade que a criança melhora. Às vezes está com diarreia, alguma coisa. Não, mas é só dar um pouquinho de Gatorade. Qual que é a opinião nutricional de vocês sobre o Gatorade para a criança? Posso falar, Eveline? Pode falar, Taninha. Veja bem, isso não acontece só com criança, não, tá? Acontece com adulto também. Então, adulto está com diarreia, acha que tem que tomar Gatorade. Veja bem, gente, o Gatorade, ele é uma bebida isotônica, né? Vamos chamar assim, que foi formulada para praticantes de atividades físicas, praticantes de exercícios físicos, tá? Principalmente atletas, né? Quem faz aí muita atividade física. Para pessoas que estão com diarreia, e aí sejam crianças, adultos, idosos, devem ingerir água de coco, né? Que, vamos dizer assim, supre essa reposição hídrica, tá, gente? Então, o Gatorade, ele não é recomendado para diarreia, ele é para atividade física, tá bom? Então, para a gente repor essas perdas hídricas, né, de água e de sais minerais que se tem pela diarreia, o mais indicado é que seja o soro caseiro, de reidratação oral, o soro caseiro feito da forma correta, né, na diluição correta, água e a água de coco,
tá? Então, assim, não há necessidade nenhuma de usar Gatorade, até porque Gatorade, ele tem também, ele é um ultraprocessado, né? Uma bebida ultraprocessada. Tem corantes Tem demais. corantes, tem aditivos químicos ali, tá? Então, assim, a gente não recomenda Gatorade. E ainda por cima é mais caro. E é muito mais caro, né? Então, não recomendamos, tá? É o que eu falei, tá, gente? Água, o soro caseiro, o soro de reidratação oral, né? Que compra na farmácia, e água de coco, tá bom? Licença, gente, posso perguntar uma coisa? Pode. Né? Se Eveline, Tânia, é assim, né? Eu tô achando a aula maravilhosa e parece que vocês estão falando a minha vida. Há muitos anos atrás, quando eu descobri, eu pensava que foi tratando como se fosse coluna, e não era. E não era. E quando eu descobri, era meu rim. E quando eu cheguei no neurologista, ele falou assim, você já perdeu teu rim. Nossa. Entendeu? E aí, eu inconformado, falei, não vou tirar. Ele falou assim, ó, eu vou te abrir. Se eu ver que estiver funcionando o mínimo possível, eu deixo. Mas eu vou te tratar como se eu tivesse um só. E é assim que ele faz, ele me trata como se eu tivesse um só. Um grande urologista que tem em Alfenas, não vou falar o nome dele que é antiético, mas maravilhoso. Tudo que eu preciso, ele me atende correndo. Mas, assim, é minha vida. Aí eu aprendi, igual às vezes está falando, isotônico. Eu amava água com gás. Acabou. Entendeu? É refrigerante. Não vou falar que eu não bebo refrigerante, mentira, né? Mas de vez em quando, sódio, acabou. Na minha casa não existe tempero. Não sei se temperos, como diz, alho, cebola, salsinha, cebolinha, você entendeu? Não existe mais. Assim, eu acredito que o meu grande, a minha parte é hereditária um pouco, certo? E também por ácido úrico. Eu tomo até o remédio de ácido úrico, isso vai ser pro resto da minha vida, né? Por causa também. Mas a gente tem que evitar de todos os modos. E eu falo assim, todo ano eu vou parar no hospital. Graças a Deus, o ano passado eu não parei. E esse ano, não parei, não vou parar. Porque acontece, meus cálculos, eles são... Eu tenho nos 2 rins ainda. Mesmo que ele me trata que eu não tivesse... como dizer, ele tá lá dentro, deixa lá. Não mexe, ele tá quietinho lá dentro. E eu no outro, no direito, que funciona, mas eu também tenho muito, e eu produzo com muita facilidade. Eu produzo com muita facilidade. E só que o que acontece? Na hora que ele cai no canal da uretra, ele não consegue, ele não sai, não consigo expelir, porque ele é muito grande. Muito grande. Muito grande. Aí ele para e me dá hidronefrose. Né? Me dá hidronefrose, eu começo a passar mal, eu já conheço o meu corpo, aí começo. Aí faço exame ureia e creatinina, tá tudo lá em cima. Já aconteceu de eu parar uma vez e quase ir pra máquina de hemodiálise. Aí eu já vou direto pro centro cirúrgico, né? É aquela luta. Já sei, eu já saio correndo daqui de Cambirais, vou para Alfenas. Aí eu já vou até com a mala pronta. Falei, já sei que eu vou ficar. Aí eu faço hoje, graças a Deus, a tecnologia é muito boa, né? Não precisa mais da invasão. Eu consigo fazer aquele pelo catéter, né? Mas aí é um transtorno. Quem trabalha comigo sabe que já viu o que eu passo. Às vezes eu fico aí de 2 a 3 meses com catéter duplo J, entendeu? E aquilo é horrível, aquilo te incomoda, aquilo você machuca, porque machuca a tua bexiga. Então você sangra, né? Porque vai te machucando a bexiga, e aí é o tempo inteiro, igualzinho aí entra nos antibióticos. Os 3, aí eu fico de 3, 4, até 5 meses tomando macrodantina o tempo todo, todos os dias. Aí o que acontece? Tua imunidade abaixa, porque a gente sabe, né? É um antibiótico muito forte, né? Então eu falo assim, e aí eu aprendi, igualzinho ele fala pra mim, ele falou, Flávio, igualzinho todo mundo. Aí eu perguntei, foi muito dúvida de alimentos, disso e tudo. Ele falou assim, ó, se a gente for pensar em tudo que não deve, a gente não vai comer. A grande maioria.
Tudo é cauteloso na vida da gente, mas é claro que esses alimentos industrializados, essas coisas, você tem que aprender a viver sem, você não precisa deles. Você tem que comer o mais natural possível. E outra, ele falou assim, ó, uma coisa eu falo, rim é o seguinte, menos sódio, nada. Então, minha comida, sim, é só aquele arzinho. E água. Rim é água. Água. Ele falou, não tem nada que substitua água. Não tem água com gás, não tem refrigerante, não tem suco. Assim, entendeu? Ele falou assim, é água. E você falou também das frutas cítricas, né? E aí ele falou assim, todo dia cedo para mim tomar um copo de água com limão. Entendeu? Porque ele falou assim que ele ajuda a como se fosse dissolvendo, né? Aquela pedra e transformando, ela vai virando uma areinha. Então ela vai saindo na minha urina sem me causar um dano maior, entendeu? E aí é que ele falou, e é o melhor possível mesmo, entendeu? Mas, gente, tem que cuidar, porque depois que a gente passa, que a gente sabe o que é, e não é fácil. Não é fácil mesmo. Desculpa, Flávia, te interrompendo. Eu também passei Imagina. assim, não por um caso tão complicado como o seu. Eu peço que Deus possa te curar disso, Obrigada. porque não é fácil, né? Mas eu Não. tive uma cólica de rins proveniente de uma pedra também. Não sei se eu consegui expelir ela, mas o mesmo tratamento que você fez aí com macrodantina, água com limão, tomar bastante água. Eu cortei o refrigerante. No caso, eu fiz até promessa, porque eu falei só Deus na minha causa. Porque eu queria ser curada daquilo, porque a cólica de rins é terrível, eu fui internada, e hoje, graças a Deus, nunca mais tive mais problema com isso. Uhum. Não, é igualzinho ele fala comigo. O pior de mim é que, assim, eu não sinto dor. O pior no meu caso é isso, eu não sinto Eu dor. sentia muito. No Nossa. começo eu sentia, agora eu não sinto dor. Só que eu aprendi, ele falou assim, você tem que aprender a conhecer o teu corpo. Eu aprendi a conhecer o meu corpo. Então, eu começo a sentir mal. Você entendeu? Aquela falta de ar, aquela canseira, sabe? Eu ando um pouquinho, eu tô super cansada. Você pode até confundir com outras coisas. Mas aí que eu falo, não, opa, tem alguma coisa errada. Aí eu posso fazer exame, minha ureia, minha creatinina vai estar lá em cima. Quer dizer, o meu rim já tá sofrendo para funcionar. Entendeu? Ele já tá sofrendo para funcionar. Aí eu começo a passar mal. Entendeu? Essas Então eu aprendi. Essas questões, né, de alterações renais, realmente são muito complicadas, mas são simples, assim, de uma forma geral, né, da gente prevenir. Sim. Sim, mesmo, né, quem já tem que tratar, né, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que começar a pensar, né, em prevenção. Então, assim, não tem como fugir. Beber no mínimo 2 litros de água por dia e ter uma alimentação saudável e adequada, como falou o professor Bruno anteontem, né? Com base em alimentos in natura e minimamente processados, combinados, né? Com alguns alimentos processados e evitar o máximo possível os alimentos ultraprocessados e consumir em quantidades muito moderadas, né? Cautelosas, os ingredientes culinários, que aí entra sal, óleo, açúcar, né? Eu acho que essas orientações, né, gente, que estão lá no Guia Alimentar, que, aliás, é um guia maravilhoso, né? É um dos orgulhos que a gente tem, né, do nosso Guia Alimentar para a população brasileira ser tão maravilhoso assim, tá? Que todos leiam, né, o guia e que sigam, né? Porque a gente tem que pensar em prevenção de doenças, né? Promoção de saúde, prevenção de doenças, tá, gente? E tratar, né? Quem já está com alguma doença, né? Tratar, né? E tratar, né? Tem alguns casos específicos, algumas orientações específicas, sim, mas de uma forma geral, né? Seguir essa alimentação saudável e adequada é já um grande passo, né? Com certeza. Já ajuda muito, 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 muito. Né? Sim, é o que ele falou. Ele falou assim, agora sua vida é essa. Você tem que saber uma alimentação o mais saudável possível, exercício físico e água.
aprenda a beber o máximo de água, né? Muita água, porque o rim precisa disso. Só que, igualzinho você falou, hoje a gente tem esse aprendizado. Antigamente, não. Né? Então, a gente comia de tudo, a gente não tinha isso. Tanto que eu fui descobrir, eu já estava perdendo, né? Então, agora, hoje, a gente ensina, né, a criança o que ela pode comer, o que é saudável, o que não é, né? Então, a gente pode aprender isso desde do começo e não, para mais na frente, elas não colherem, né, esse fruto que é tão difícil, né? E é bom que vocês estão aqui no curso, né? Curso de multiplicadores, Sim. de ações de educação alimentar e nutricional, né? Com Aprendendo certeza. um pouquinho mais, né? A gente trocando experiências. E aí eu queria até agradecer a participação de todos, e eu peço até desculpa porque eu não apresentei a professora Tânia, né? A professora Tânia, né, que respondeu a várias perguntas nossas, ela é professora lá do departamento também, lá da Faculdade de Nutrição da Unifal, e a professora Tânia é a coordenadora do projeto de extensão de Olho no Rótulo, que a gente já tem há bastante tempo, há alguns anos que a gente tem trabalhado com essa questão da composição de alimentos, da rotulagem de alimentos, né? E, Taninha, obrigada pela participação aqui, tá? Por ter respondido a tantas perguntas nossas. Então, realmente foi uma troca de experiências com vocês, né? Um pouquinho de aprendizado, é bom que a gente conheça um pouquinho mais sobre vocês, e vocês também, né, podendo pegar um pouquinho dos conhecimentos também nossos aqui, tá? Eu agradeço mais uma vez a cada um aqui, tá? Pela participação, né? Pela presença, muitos, né? Vocês fizeram bastante pergunta, é muito bom que a gente vê um retorno para a gente, que a gente percebe que vocês estão interessados, né? E aí na próxima terça-feira a gente tem outro encontro, que eu não sei se é a professora Cristiane, eu não estou com o cronograma em mãos aqui não, mas na próxima terça, 1h, a gente tem um novo encontro aí para dar continuidade, acho que é a professora Daniela, não é? É a Daniela, né? Eu acho que é, Taninha. Eu acho que é. Quem que levantou a mão? Marcela, você quer falar, Marcela? Sim, boa tarde, pessoal. Eu queria só agradecer pela aula, agradecer a todos pela participação e dizer que se alguém não conseguiu assinar a lista de presença, não precisa se preocupar, tá bom? Depois é só entrar em contato comigo ou com a Eduarda, que a gente dá um jeito lá com a lista de presença. Não precisa ficar preocupado, não. Tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada pela aula, viu? A aula foi ótima, parabéns. Muito proveitosa. A gente conseguiu tirar bastante dúvida, né? Eu fiquei aqui respondendo algumas dúvidas do pessoal aqui sobre o acesso, sobre mas viu o pessoal aí conversando e é muito bom essa troca de experiência. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada, Marcela. Eu agradeço a Amanda também, que, né, preparou essa apresentação, fez a apresentação para a gente. Amanda, muito obrigada, tá? Obrigada, Igor, por estar aí nos bastidores, né? Ele já está avisando aqui a aula da próxima semana sobre o guia alimentar para crianças menores de 2 anos, na terça-feira que vem, às 13h, tá? Então, na próxima terça-feira, a gente se encontra novamente para essa terceira aula, tá, gente? Muito obrigada e bom fim de semana a todos. Abraço a todos, viu? Muito obrigada pela Abração. participação, viu? E pela troca. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Tchau.